Olá, estamos de volta para continuarmos as nossas aulas de escatologia. E esta é a aula de número 9. Hoje vamos trabalhar um tema, refletir sobre um tema também muito importante e considerado polêmico, que é sobre o milênio. Então, aula de número 9 e este é o vídeo de número 1. Então, vamos ver aqui dois temas a princípio, dentro de uma ordem cronológica que, em se tratando da escatologia futura, é o tema tão aguardado e o mais polêmico da escatologia, que é o milênio. Então nós vamos falar aqui sobre o pré-milenismo nesta aula e também o pós-milenismo. Então, a partir de agora, vamos refletir sobre esta temática da escatologia. Primeiro quero ler o texto do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 8. E assim está escrito: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam uma marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Apocalipse 20, de 1 a 8. O texto que acabei de ler, do Apocalipse, por exemplo, 20, de 1 a 3, e mais os versos de 7 a 10, li até o 8, tratam da condenação de Satanás. Ficará preso no abismo pelo período de 1000 anos. O abismo permanecerá trancado e lacrado acima dele, de modo que não terá nenhuma atividade na terra durante 1000 anos. Depois será solto por um pouco de tempo antes de seu castigo no lago de fogo, que será eterno. Isso quer dizer que Satanás participará de uma eternidade, mas uma eternidade de terror, completamente diferente da eternidade que os justos, os salvos, participarão. Entre esses dois eventos,
em Apocalipse 20, de 4 a 6, fala daqueles que são sacerdotes de Deus e de Cristo e que reinam com ele durante 1000 anos. Durante esse reino haverá o cumprimento de muitas profecias. Ainda nesse período estarão inseridos 2 grupos de pessoas. O primeiro, sentando-se em tronos para julgar, governar, que são os crentes provenientes da era da igreja, aqueles que são chamados fiéis e verdadeiros, Apocalipse 26 a 27, Apocalipse 3, 21, 1 João 5, 4. Entre eles estarão também os 12 apóstolos. Claro, penso não incluir Judas, mas o apóstolo Paulo, julgando as 12 tribos de Israel. Isso porque Israel, restaurado, purificado, com a plenitude do Espírito Santo, ocupará sem dúvida a totalidade da terra prometida a Abraão, conforme está escrito lá em Gênesis 15, versículo 18. Então, o segundo grupo também, que são os que foram martirizados, ou seja, os vencedores provenientes da era da igreja, os quais João pôde ver suas almas aqui a palavra traduzida por pessoas martirizadas durante a grande tribulação, Apocalipse 6, de 9 a 11 e 12, 15. Assim, esses 2 grupos ficam juntos para reinarem com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos aqui na terra, nesta boa terra de Deus. O período de 1000 anos será de bênçãos. Haverá a prevalência da justiça, porque será um período de paz. O Espírito Santo fará uma obra de restauração. Até mesmo, segundo Stanley Horton, até mesmo o mundo natural refletirá a ordem da perfeição e beleza que Deus originalmente planejou para a sua criação. Isto é, o mundo animal será transformado, conforme Isaías 11, 6 a 8 e Ezequiel 34, 26. Mesmo assim, ainda haverá motivo para o castigo e a morte. Isaías 65, do versículo 17 ao 25, conforme o pensamento de Stanley Horton. Ele afirma que fica subentendido que aqueles que nascerem durante o reino milenar de Cristo na terra, tendo pais incrédulos que sobreviveram à grande tribulação, ainda terão a necessidade de fazer a sua escolha, no sentido de seguir a Cristo com fé e obediência. No texto do Apocalipse ainda citado e lido, é interessante que a expressão 1000 anos aparece por 6 vezes. A palavra no grego é kilia, kronia. Kilia, kronia. Isto é, 1000 anos, kilia, kronia. Apresenta-se assim, portanto, uma questão polêmica com respeito ao kilia, kronia. O problema do milênio é reconhecidamente, como já disse anteriormente, o ponto mais polêmico e controvertido da escatologia. Então, é chamado de o quiliasmo, que vem de quilia no grego, quiliasmo. São os chamados milenaristas. Os teólogos, assim, se dividem a respeito da temática do milênio, kilia, kronia, 1000 anos,
E existem correntes de pensamento que divergem e convergem quanto ao futuro em termos de céu e inferno. Sendo assim, pergunta-se qual é o significado de quilismo. Bem, quilismo é a doutrina que se baseia na crença de que Jesus Cristo voltará à Terra, dando início a um período de 1000 anos de paz, felicidade e justiça social para todos aqueles a quem for concedida a graça, a bênção e a oportunidade, assim, de participarem daquele período que será abençoado. Vamos no próximo vídeo da nossa aula 9 de escatologia tratar sobre as correntes de pensamento sobre o quilismo. Até lá, então.